Olá você, seja bem-vindo a esse canal. Por aqui eu falo sobre segurança química e agentes químicos de interesse da higiene ocupacional. Eu estou no terceiro vídeo falando sobre os agentes químicos nas diferentes frações, inalável, torácico, e hoje eu vou falar sobre os respiráveis e os dispositivos utilizados para fazer coleta. Vamos ao vídeo? As diferentes frações de particulados que existem, quando eu falo em particulado, vale lembrar que é sólidos e líquidos, tanto faz aqui. O que eu preciso fazer é o reconhecimento certo desse limites de exposição, porque se eu identificar o limite, eu vou saber utilizar os dispositivos de coleta, as frações adequadas para não errar no reconhecimento. Então vamos lá. Eu tenho aqui fração inalável. Nessa fração inalável, a gente utiliza um tipo de limite que a gente utiliza o IOM, um dispositivo para coleta chamado IOM. Eu tenho fração torácica, que eu vou ter um limite também para esses agentes químicos, que eu vou utilizar um dispositivo para coletar chamado de BGI. E o fração respirável, que eu também vou utilizar um dispositivo de coleta, ou melhor, aqui eu tenho duas possibilidades de dispositivo de coletas, que é o nylon ou então o alumínio. O que diferencia essas frações? É o tamanho da partícula, o tamanho, o aerodinâmico dessas partículas que vai diferenciar. Por isso os diferentes seletores aqui, né, de particulado. Menor que 100 micrômetros eu utilizo o IOM, menor que 25 vou utilizar o BGI, e menor que 10 eu vou utilizar um desses dois dispositivos. Então eu estou falando da fração respirável, que num primeiro momento eu preciso identificar os limites de exposição nesta fração respirável, que eu já vou apresentar para vocês quem são eles. Para fazer essa coleta, a gente precisa seguir a ISO 7708 de 1995, que você encontra o resumo dessa ISO no anexo C da CGH, e ele traz a seguinte definição: a eficiência desses dispositivos utilizando dentro da fração de coleta correta, ou seja, dentro da vazão prevista no método. Então eu tenho aqui, coletado com ciclone, nylon ou alumínio. Ele é um separador de partículas com aerodinâmico que é menor que 4 micrômetro, e essa eficiência dele é de 50% dentro desse tamanho que eu preciso coletar. Você já reparou que os limites de exposição para os particulados nesta fração respirável, eles são menores do que os outros, do que os inaláveis e os torácicos? Por conta da toxicidade dele. Quando entra no trato respiratório superior, ele tende a se alojar onde ocorre a troca gasosa, ou seja, nos alvéolos. E a tendência aqui é entupir esses alvéolos, dificultando a troca respiratória. Isso é identificado em exames específicos, aqui por exemplo, como um raio-x que vai mostrar o endurecimento, o pulmão ficando empedrado, e aí provocando, por exemplo, câncer e outros tipos de patologia. Qual é a vazão adotada para se utilizar esses dois dispositivos, tanto de alumínio como de nylon? Nós temos aqui o ciclone do tipo nylon, eu vou trabalhar com fração respirável, é essa fração que nós estamos trabalhando. Vazão em litros por minuto de 1,7. Eu também tenho a possibilidade de utilizar o alumínio na mesma fração, só que a vazão é 2,5. Então eu tenho que utilizar esses dispositivos dentro destas vazão para que eu atinja essa porcentagem aqui de corte com eficiência de 50% prevista na ISO 7708. Agora nós temos a relação de substâncias químicas com esse tipo de limite na fração respirável. E como é que a gente identifica esse limite? Eu vou pegar o primeiro aqui, olha, o alumínio metal. O alumínio metal, o limite dele é 1 mg metros cúbicos, e olha aqui como eu identifiquei que ele está na fração respirável, porque em cima do limite do tipo TWA, por exemplo, você vai encontrar o R relacionado a respirável, e assim por diante. Você vai consultar a CGH e à medida que você vai verificando a relação de substâncias químicas, você vai encontrando se tem limite nesta fração. Então aqui eu apresento alguns: o arsenato de galho, cádmio e compostos, o caulinho, carbeto de silício não fibroso, carvão. Nós temos dois tipos de carvão aqui no formato de poeira, o antracito e o betuminoso, cimento Portland,
cloreto de vinila. Então, quando você estiver consultando esses limites aqui na CGH, não se esqueça de dar uma olhada na base do TLV, ou seja, quais são os danos que esses elementos químicos provocam para ele se encontrar nesse tipo de limite na fração respirável. E aqui tanto faz ser partículas, ou seja, sólidos, como líquidos. Continuando, nós temos aqui o dióxido de titânio. Também aqui eu tenho dois tipos de dióxido de titânio, o diquat, o estereatos, ferro óxido, bastante utilizado, não é mesmo? Nos processos de solda você encontra bastante, grafite, manganês elementar, a mica. E olha só, o grafite, outro dia eu fui fazer uma visita técnica aqui numa empresa na Grande São Paulo e eu encontrei ele sendo utilizado na produção de graxa. Então, matéria-prima, por exemplo, para graxa. Mica também utiliza, eu visitei uma indústria aqui na zona sul de São Paulo que utiliza o pó de mica, molibdênio, compostos solúveis, molibdênio, metal e compostos insolúveis. E aí eu tenho óxido de estanho, zinco, sílica cristalina, alfa-quartzo ou cristobalita. Bastante polêmico, né, essa sílica aqui, porque na CGH ela não é classificada como carcinogênica, porém na Linache ela é classificada como carcinogênica e gera direito de aposentadoria especial se tiver exposição. Então, no reconhecimento, fique atento. A avaliação para o INSS é qualitativa, porém para prevenção e também tem limite no anexo 12 da NR15. Fique atento a esses detalhes. O talco sem fibra de asbesto, tungstênio e compostos na ausência de cobalto, como o tungstênio. Fique atento aí no reconhecimento e aos tipos de limites e os tipos de fração, melhor dizendo, se é inalável, torácico ou respirável, consultando sempre a CGH. Detalhes a serem observados aqui no momento da coleta são as normas de higiene ocupacional, NHO 07 e a NHO 08. Estas normas devem ser citadas como técnica, como metodologia utilizada. Então, se você faz um LTCAT, se você faz um PGR, qual foi a metodologia que utilizou para coletar particulados? Além de você informar o método analítico previsto em legislação ou previsto em normativas internacionais, geralmente os laboratórios te mandam esse método analítico, né? Você vai também mencionar as normas de higiene ocupacional, além do método analítico fornecido, indicado pelo laboratório. E a bomba de amostragem, ela precisa seguir alguns padrões também, né? Então, que é o ensaio de desempenho, que você geralmente manda para um laboratório para ser feito este ajuste. Não é uma calibração da bomba, é um ensaio de desempenho, o ajuste para verificar se essa bomba está trabalhando dentro das especificações que o fabricante ali forneceu. Em campo, você faz a calibração de campo, ou também chamado de calibração, né? O ajuste de vazão inicial e final, lembrando que não pode dar diferença entre a inicial e a final de 5%. Se essa diferença ocorrer, a amostra deve ser descartada. Eu espero ter te ajudado. Não se esqueça de ver os outros vídeos para ficar seguro na parte de avaliação, reconhecimento de agentes químicos.